Nesse vídeo eu vou te mostrar o top 5 conteúdos mais importantes para cada matéria do segundo dia do Enem e que você precisa priorizar, estudar, revisar, não sei, mas dá um jeito de colocar no seu estudo nesses últimos dias para a prova do segundo dia do Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a 5ª maior nota do Brasil no Enem 2021. E no vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é justamente ali esses conteúdos em que nessa reta final você tem que priorizar, seja no seu estudo, na sua revisão, ou então no aprofundamento, não sei, em qualquer lugar, mas que você tem que saber, você tem que estar muito bem treinado nisso, em matemática, física, química e biologia. Justamente porque são conteúdos em que muito provavelmente vão estar lá na sua prova. E a primeira coisa, pessoal, é que eu sempre gosto de dar esse aviso quando eu falo de conteúdos que mais caem, sobre conteúdos mais importantes, é lembrar que a prova do Enem cobra um número muito grande de conteúdos que exige um ano inteiro de estudos para a gente cobrir tudo. Então, se você presta um curso muito concorrido, precisa de uma nota muito alta, não dá para considerar que aqueles 5 conteúdos de cada matéria vai ser o suficiente para você acertar todas as questões. Ainda mais pensando em ciência da natureza, que é uma área extremamente conteudista, que cobra ali muitos conteúdos de física, muitos de química, muitos de biologia, e é tudo muito diluído em 15 questões de cada área, então tem que estudar muita coisa para pouca coisa aparecer. Mas, como eu gosto sempre de reforçar, quando eu falo desses conteúdos, top 5 conteúdos para aprender agora na reta final, são conteúdos estratégicos em que eu acompanhando vocês, eu mesmo fazendo a prova, eu analisando a prova do Enem, analisando a dificuldade que os alunos têm, eu percebi conteúdos que, primeiro, caem de uma maneira assim, todo ano, e que são conteúdos que muitas vezes os alunos não estudam ou que não dão o aprofundamento que merece, e ao mesmo tempo são conteúdos que dá tempo de você correr atrás nesses poucos dias de estudo até a reta final do Enem. Então tudo isso aqui é muito estratégico para realmente fazer diferença para você acertar mais questões lá na hora da prova. Então por esse motivo, pessoal, mesmo que natureza e até matemática seja muito conteudista, tenha muitos conteúdos diferentes, esses conteúdos são estratégicos, são chave, e se você sabe que tem uma chance altíssima deles cair, você não pode de modo algum deixar de priorizar, deixar de dar uma importância para eles nessa reta final, porque a chance deles estarem na sua prova é muito grande e assim você consegue ganhar mais acertos. Então vamos lá. Começando então com matemática, 45 questões de matemática, realmente é uma área que a gente tem muito valor na prova do Enem, cai muito, e justamente por ter muita questão, os conteúdos se repetem. Então vários desses conteúdos que eu vou mostrar aqui vão aparecer 2, 3, 4 vezes em um mesmo ano. Então você já sabe que você tem que saber isso aqui, que você tem que estar muito bem treinado nisso aqui, que se você não aprendeu, você tem que correr atrás, se você já aprendeu, você tem que estar com aquilo de trás para frente, na ponta da língua, justamente para ganhar mais acertos. Então vamos lá, começando aqui, nosso primeiro conteúdo e o mais básico da matemática. Isso aqui, olha, metade das questões do Enem vão cobrar isso aqui, seja diretamente, ou então que você vai precisar usar isso aqui como requisito para outra coisa, razão e proporção. Cai muito, não tem como fugir disso aqui. Sinceramente, se eu tivesse que estudar, eu ia estudar isso aqui 10 vezes no ano. Mesmo que eu tivesse que refazer a questão fácil, se eu tivesse que fazer a questão, mesmo eu falando, nossa, que coisinha boba, eu faria, porque tem que estar muito bem treinado nisso aqui. Tem que estar muito capaz de você ler um texto, identificar a proporcionalidade que ele te dá, saber montar a razão, saber fazer as comparações, saber muito bem as operações matemáticas de cabeça, fazer tudo com facilidade. Isso aqui é um diferencial enorme, não vou nem falar que isso aqui vai ser uma diferença entre você ter uma boa prova de matemática ou então você ir muito mal. Então isso aqui é o mais básico de tudo, razão e proporção, matemática basiquíssima, mas tem que saber muito bem. Vamos lá então, segunda coisa, e aqui a gente continua na matemática básica, mas dando um passo além, a gente começa a falar de porcentagem. Porcentagem cai demais na prova do Enem. Mais uma vez, um daqueles conteúdos em que ou cai diretamente ou está presente em vários outros conteúdos como um pré-requisito. Então isso aqui, olha, 15 questões da sua prova do Enem vai ter porcentagem pelo menos. Você vai ter que saber porcentagem. Se você não sabe, se você não tem segurança para lidar, se você não faz porcentagem de cabeça sem ter que pensar, tá errado. Você tem que melhorar, você tem que aprofundar nisso. Porque, como eu disse, vai ter em todas as questões da sua prova. E aí, porcentagem em si, ela vai estar presente em tudo. Mas agora, o que cai mesmo ali, que é até questão modelo, são as questões de aumento e desconto percentual. Então, outra coisa que você tem que treinar. Você tem que estar preparado ali para saber fazer os aumentos e os descontos. Que tem umas pegadinhas, tem algumas coisas meio confusas. Então, tem que estar bem treinado para fazer isso aqui também. Vai ser muito importante. Mas beleza, terceiro conteúdo, estatística. E aqui a gente começa a entrar num conteúdo um pouco mais específico, saindo da matemática básica. Então, média, moda, mediana, até desvio padrão, para quem é um aluno ali um pouco mais avançado, que precisa de mais acertos. Então, tem muitos conteúdos
conta envolvendo média, com um termo que está faltando na média, você tem que descobrir. Tem muita coisa de estatística que é extremamente importante, que cai e que, sinceramente, são questões fáceis que você tem que acertar para valorizar o seu TRI. Agora, então, o nosso quarto ponto, mais uma vez, entrando na geometria, mas aqui é muito fácil isso aqui. De verdade, essa questão é inaceitável errar porque é muito fácil. Escala. Cai de duas maneiras, escala linear, que é uma única dimensão, escala volumétrica, que são em 3 dimensões, tridimensional, né? Então, tem que estar muito bem preparado, tem que estudar os dois, tem que saber isso aqui, sinceramente. É uma questão fácil, é uma questão que não é aceitável errar, porque você sabe que vai cair, é sempre a mesma coisa para resolver, não é uma questão difícil, você tem que acertar essa questão para ganhar mais ponto. E por fim, aqui eu acho que é o mais difícil, porque envolve um conjunto de fatores. Análise gráfica e projeção ortogonal. Então, a análise gráfica é uma coisa, eles vão te dar um gráfico, e você vai ter que fazer uma análise daquele gráfico, você vai ter que fazer uma interpretação, entre aspas, daquele gráfico. Você vai ver, esse gráfico está pedindo que eu faça uma razão com os dados que ele me deu, ele está pedindo que eu faça uma conta de porcentagem com os dados que ele me deu. Não, ele está pedindo que eu só veja isso num período de tempo e observe ali algum fenômeno que ele descreveu. Então, ele vai te dar um gráfico, você tem que saber, você tem que estar preparado, tem que estar treinado para analisar esse gráfico de acordo com todos os outros princípios da matemática que você já aprendeu e aí acertar a questão. Isso aqui, sinceramente, cai em enorme peso nas questões do Enem. É uma particularidade da prova que ela cobra isso aqui em enorme quantidade, então você tem que estar preparado. E agora, a projeção ortogonal é diferente, mas entra também nessa parte de análise, que é aquela questão clássica, né? Qual que é a projeção daquilo no plano? Então você vai ter que lembrar o trajeto da lagartixa projetada, a sombra da lagartixa, alguma coisa assim. Eles sempre dão um contexto para cobrar 2 a 3 questões por ano. Geralmente, tradicionalmente, cai a questão fácil disso aqui. É questão para você matar e acertar, ganhar ponto. Ultimamente tem caído questão difícil. Às vezes cai uma fácil e uma muito difícil. Então nos últimos 2 anos, por exemplo, caíram questões muito difíceis de projeção ortogonal. Então aproveita, treina o assunto, estuda esse assunto, treina as questões fáceis para você estar preparado para acertar também as questões difíceis, porque isso aí vai te dar mais pontos. Se você pode acertar, aproveita, mesmo sendo difícil. E aqui a gente termina então esses conteúdos que eu acho que dá para resgatar de última hora, para reforçar, para revisar, para aprender na matemática e melhorar para a prova do segundo dia do Enem, agora em 2023, o seu desempenho. Beleza, agora a gente entra na segunda área, a gente começa a falar de física, e aqui a gente fala de ciência da natureza, né? Finalmente, ciência da natureza, como eu disse para vocês, muito conteudista, mas tem alguns conteúdos que brilham mais que os outros, que você tem que estar preparado para acertar. Começando então, termologia e calorimetria. Conteúdo facinho, curtinho na física, quando comparado com as outras matérias, é claro, mas cai muito. Cai de uma maneira teórica, cai questão prática, então tem que estar preparado para isso aqui, tem que lidar com termologia e calorimetria. Muito importante mesmo. Vamos lá, próxima coisa, entrando na eletrodinâmica, corrente elétrica e leis de Ohm. Então aqui é a parte mais básica da eletrodinâmica, né? Você entendeu o que é uma corrente elétrica, entender ali todas as contas que envolvem isso aqui e as leis de Ohm, isso aqui é fundamental. Se você quer saber qualquer coisa de eletrodinâmica, você tem que saber a lei de Ohm. Então isso aqui, mais uma vez, direcionei bem o conteúdo porque cai muito, cai questões disso aqui. Se você não estudou eletrodinâmica, você tinha medo, você fugiu desse conteúdo, não deu tempo, vai atrás e aprende isso aqui porque cai muito mesmo. Próximo conteúdo, continuando na eletrodinâmica. Potência elétrica e energia elétrica. E aqui é uma parte bem específica da eletrodinâmica agora, é sempre ali as mesmas formulinhas, a mesma conta que você faz, só que cai todo ano também. Isso aqui assim, é impressionante o tanto que isso cai, o tanto que o Enem ama isso aqui, essas contas de energia elétrica, quanto que a bateria. Então, ele vai trazer vários aspectos envolvendo potência, envolvendo energia elétrica, e aí você vai ter que estar preparado para lidar com isso. Então, mais uma vez, mais um conteúdo de eletrodinâmica que vale a pena reforçar. Nosso próximo conteúdo, fundamentos da ondulatória, não pode ser diferente, ele é a estrela da física do Enem, o que mais cai em física do Enem, ondulatória, cai muito, isso que é muito importante. Entender todas aquelas características da onda, a natureza da onda, os tipos de onda, então tudo que envolve ali o que é mais fundamental na ondulatória, se eu não tivesse estudado isso, se eu não tivesse revisado, se eu não tivesse aprofundado, eu ia parar tudo que eu estava fazendo e eu ia entrar isso aqui no estado de imersão ondulatória, porque cai muito, é o que mais cai em física. Se você aprende bem a ondulatória, você já garantiu várias questões de física. E por fim, nossa continuidade da ondulatória, que também cai muito, fenômenos ondulatórios. Então, esses dois, na verdade, são ali um parzinho, né? Primeiro você aprende os fundamentos, depois você aprende os fenômenos, e cai demais, em enorme quantidade. Vale muito a pena gastar esses últimos dias de estudos para aprender isso aqui de física. Dando continuidade agora, vamos falar de química. Primeiro conteúdo que cai muito em química, que você tem que saber,
cálculo estequiométrico. Sim, muita gente foge, muita gente tem medo, muita gente deixa para o final, mas cálculo estequiométrico não é difícil. Eu postei aqui nos últimos dias um vídeo sobre análise dimensional no canal. Se você tem dificuldade em cálculo estequiométrico, assiste esse vídeo, aprende análise dimensional, você nunca mais vai ter dificuldade na vida. Tem que praticar, é claro, mas vai lá, assiste esse vídeo, entende ali como você faz análise dimensional e tenta aplicar isso no cálculo estequiométrico, você vai solucionar o seu problema e vai ganhar 2, 3, às vezes até 4 acertos, porque cai muito isso aqui todos os anos. Próxima coisa, separação de misturas. Os processos de separação de misturas e também de tratamento de água que vai junto. Isso aqui também não preciso nem falar. É um conteúdo específico da química, coisa de uma tarde ali, meia tarde você aprende isso aqui e cai todo ano também. Cai muito, cai de uma maneira conteudista, tem que estar bem treinado. Agora, próximo conteúdo, isso aqui pega muita gente, porque muita gente acha que sabe, mas na verdade não tem o conhecimento aprofundado que o Enem espera. Ligações químicas, então ligação iônica, ligação covalente, inclusive da ativa, ligação metálica, tem que saber muito bem, com profundidade, saber a aplicação, saber o que significa quimicamente, entender tudo o que está acontecendo em ligações químicas. Muito, 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 muito importante, muito mesmo. Agora, próximo conteúdo, forças intermoleculares. Também, de novo, uma parte básica da física, da química, que tem que saber com muita profundidade, tem que saber muito bem. Cai muita questão disso aqui, cai muita questão perguntando diretamente qual que é a força, ou então questão que parte que você entenda, como pressuposto, qual que é a força intermolecular que está sendo aplicada, para você entender, por exemplo, a característica física ou química de um composto. Cai, inclusive, na química orgânica. Então, mais uma vez, olha, ligações e forças intermoleculares, dois conteúdos da química básica que são essenciais. E, por fim, bases e funções da química orgânica. No mínimo, você tem que saber a nomenclatura dos compostos orgânicos, saber o que é o hidrocarboneto e saber as funções orgânicas. Porque isso aqui cai muito. O Enem não tem jeito, ele vai trazer muita questão de química orgânica com várias aplicações. Você tem que estar familiarizado com isso aqui. Se você não aprendeu, corre atrás para aprender agora. E por fim, para a gente encerrar então, ciências da natureza, vamos falar de biologia. Vamos falar aqui dos conteúdos de biologia que você tem que priorizar na reta final se você ainda não priorizou. Primeira coisa, biotecnologia é um conteúdo que cai muito. Tem anos que tem 2, 3 questões de biotecnologia, então aqueles procedimentos biotecnológicos, tudo isso assim, é um conteúdo específico, muita gente nem estuda isso na escola, por fora da escola, e cai muito, simplesmente cai muito. O Enem ama isso aqui, então vale muito a pena priorizar também. Próximo conteúdo, evolução e seleção natural. Então as teorias evolucionistas, seleção natural, Lamarck, Darwin, teoria sintética, processos de evolução, tudo isso cai muito também, tem que saber. Então é um dos grandes pontos que cai na prova de biologia do Enem. E agora a gente começa a entrar ali nos clássicos, né? Primeiro, bases da ecologia, todo mundo sabe, ecologia é o que mais cai na prova do Enem, e realmente é. Então aqueles conceitos básicos ali de uma cadeia alimentar, você entender o que é um sistema ecológico, né? O que é ecologia, que ecologia estuda, que é habitat, que é nicho. Então aqueles conceitos bem básicos da ecologia é o que mais cai em biologia. Se você não estudou ecologia, tá atrasado, tem que começar a estudar agora, sem terminar esse vídeo, porque é o que mais vai cair de biologia na sua prova. E agora, mais uma vez, continuando, relações ecológicas, um conteúdo um pouco mais específico, mas que dentro da ecologia ele brilha. Então, mesmo dentro daquilo que brilha, esse aqui brilha mais ainda, porque relações ecológicas cai demais. É um conteúdo específico dentro de ecologia e que simplesmente cai todo ano. E agora, por fim, organelas celulares. Isso aqui é a base da citologia. É meio que o mínimo da citologia que você tem que saber, função de cada organela, noções de cada organela, justamente para estar preparado para acertar a questão da prova do Enem. Então, se você não estudou nada disso, ou você estudou e aprendeu muito mal, não lembra bem, dá tempo de correr atrás, entender ali o geralzão de organelas celulares e você consegue ganhar muitos acertos na prova, ou pelo menos ter uma chance melhor de lidar com os textos e entender melhor o que eles estão te falando. Mas beleza, pessoal, vocês viram que o segundo dia do Enem é muito conteudista, né? Eu tive que trazer aqui 20 conteúdos nesse top 5, porque tem 5 em matemática, mas tem 5 em física, 5 em química, 5 em biologia, sendo que tudo cai muito, porque tudo ali é aquilo que eu falei. Natureza é muito conteúdo, é muita coisa, então eu trouxe aqui pelo menos 15 conteúdos para priorizar dentro da natureza, justamente para a gente se preparar para o que mais cai. E sempre aproveitando aqui a oportunidade, não vou deixar passar batido, eu tenho que lembrar que a gente está terminando agora nos próximos dias a promoção de reta final do Destrinchando o Enem. O que é o Destrinchando o Enem? É o meu treinamento em questões modelo, ou seja, aquelas questões que sempre caem na prova do Enem com uma cara diferente. Então, para quem não está treinado, você olha e não percebe, mas a essência da questão é exatamente igual, o raciocínio de resolução é exatamente igual, às vezes até a resposta certa da questão é exatamente igual, os distratores são iguais. Então, basicamente, o Destrinchando o Enem é um treinamento com várias aulas de matemática, física, química, biologia.
humanas e linguagens, em que a gente instala em você uma habilidade de reconhecer aquele modelo de questão. Então você bate o olho, reconhece que aquela é uma questão modelo, você fala, ah, beleza, você já sabe a resposta, já sabe o raciocínio, você vai direto, você resolve a prova muito mais rápido, com muito mais segurança, você ganha acertos, ganha velocidade, você melhora muito o seu desempenho. Inclusive, todos esses conteúdos que eu citei aqui, eles estão dentro das questões modelo. Se eles caem muito, naturalmente eles se repetem ao longo dos anos e eles configuram o que a gente chama de questões modelo. A gente tem um total, dentro das 4 áreas do conhecimento, né, divididos em humanas, linguagens, matemática e natureza, 340 questões modelo. É bastante coisa, então conhecendo esses 340 modelos, que é o que a gente te treina para fazer no Destrinchando o Enem, você está preparado ali para reconhecer uma boa parte das questões que vão aparecer na sua prova. Então, sinceramente, vale muito a pena. Tem muita gente já estudando Destrinchando o Enem e conseguindo evoluções assim absurdas mesmo em pouquíssimo tempo de estudo. Isso é uma coisa importante do Destrinchando. Ele foi pensado para ser estudado na reta final. Então, ele tem uma estrutura de estudo muito mais rápida, em que ali, maratonando ele, em 2 semanas você consegue terminar, você consegue estudar praticamente tudo. E claro, prioriza primeiro as aulas do primeiro dia do Enem e depois do segundo dia do Enem, que a gente vai ter um pouco mais de tempo. Você consegue ver tudo tranquilamente pro Enem 2023, se você dá uma prioridade pro Destrinchando no seu estudo. Então vale muito a pena para quem quer aproveitar. Vou deixar aqui o primeiro link na descrição do vídeo, aqui na bio do vídeo, para você poder aproveitar essa oferta que está chegando ao fim. E aí, uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta, o acesso nessa promoção que está dando foi estendido para até o final do Enem 2024. Então, se você não tiver focado no Enem de 2023, mas sim no ano que vem, você vai ter mais de um ano para estudar o Destrinchando, você consegue ali pensar no Enem 2024 também. Mas com esse vídeo, pessoal, eu quis mostrar o que não pode ficar de fora de jeito nenhum do seu estudo, da sua revisão, do seu aprofundamento pro segundo dia do Enem nessa reta final. E claro, sempre aquela visão do que faz sentido e que traz diferença para vocês estudar agora, tentar correr atrás e aprender agora, pensando em questões que vocês errariam e que depois de estudar, talvez depois de assistir esse vídeo e estudar esses conteúdos, você passa a ganhar alguns acertos na prova do Enem. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, já se inscreve no canal aí se você não é inscrito, porque eu tô postando muito conteúdo assim como esse para Enem, então eu tenho certeza que eu consigo te ajudar bastante a melhorar os seus acertos. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, porque assim você realmente recebe quando eu te mando algum vídeo, né, quando eu posto algum vídeo, senão o YouTube às vezes não mostra para você e você acaba perdendo aquele conteúdo. E que se você quiser um contato mais próximo comigo, o Instagram também está na descrição do vídeo, só você me seguir lá, Olastro Oficial, lá tem um conteúdo mais diário. Aquele abraço, espero mesmo que eu tenha ajudado com esse vídeo, até a próxima.